Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, hoje nos encontramos novamente para refletirmos mais uma promessa do Sagrado Coração de Jesus, que ele mesmo revelou a Santa Margarida Maria, ela como a grande apóstola do coração de Jesus, que trouxe a todos nós esta preciosidade que brotou do próprio coração de Jesus. E neste mês de julho, o 7º mês do ano, nós somos convidados a refletir a seguinte promessa, que é a 7ª. As almas tíbias se tornarão fervorosas. Almas tíbias. A tibieza, meus irmãos, minhas irmãs, é um dos maiores pecados de um cristão. Todos nós podemos cair neste grande pecado da tibieza. Trata-se de um pecado chamado também de frieza, de insensibilidade espiritual, de viver de qualquer jeito, de qualquer forma, sem aquele fervor que nós devemos sempre ter, aquele fervor do coração de Jesus. Por isso que Jesus ele insiste com que nós peçamos ao longo da nossa caminhada cristã: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. É preciso ter um coração como o dele, um coração fervoroso, um coração que ama, um coração que, de fato, é dedicado para com as coisas de Deus. O próprio livro do Apocalipse nos diz que aqueles que são mornos, os tíbios, são os mornos, não é frio nem quente, mas é meia boca, está em cima do muro, não se decide. Esses Deus irá vomitar. Olha que pesado. Eu vomito aqueles que são mornos. É muito pesado isso, meus irmãos, ainda mais quando nós nos damos conta que a gente se encaixa certinho nesse jeito de ser morno como cristão. Jesus, em certa ocasião no Evangelho, ele diz, depois de muitos seguidores dele o deixarem, por ele ter dito palavras duras, palavras de difícil compreensão, como, por exemplo, quando Jesus fala do pão da vida, que ele é o pão do céu, ele é alimento, a sua carne, o seu sangue é verdadeiro alimento, verdadeira bebida. Muitos o deixam e dizem: esta palavra é dura, quem a pode compreender? E Jesus ele diz para os seus discípulos: vocês também querem ir embora? Vocês também querem largar tudo? Largar este caminho? Largar o caminho da cruz? Vocês achavam que seria tudo fácil? Seria tudo muito tranquilo? Não exigiria nada? E São Pedro ele diz uma frase que é lapidar para todos nós: Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. São Pedro com certeza estava no auge do seu fervor de seguidor a Jesus Cristo. É claro que depois ele vai dando suas bolas fora, suas fraquezas muitas vezes vão falando mais alto, mas ali ele mostra um fervor. O fervor que deve ter um coração que ama verdadeiramente Jesus, que de fato é o coração semelhante ao dele. Então, meus irmãos, nós precisamos
ir ao encontro do coração de Jesus. Os devotos do coração de Jesus, que forem, porventura, tíbios, frios ou mornos, esses encontrarão no coração de Jesus esta chama, este ardor, este fogo que os toca pela ação do Espírito Santo, que tem como um dos seus símbolos o próprio fogo, para expressar assim este fervor. Não sejamos frios, não sejamos mornos, mas sejamos quentes aos olhos de Deus, capazes de fazer acontecer a obra da salvação em nossa vida constantemente. Não vamos perder esse fervor, meus irmãos, porque essa tibieza, ela é muito perigosa. É aquela dificuldade do cristão em progredir espiritualmente falando. Aquela vez que nós dizemos, já está bom assim, eu já vou à igreja, eu já participo da Santa Missa, eu já faço minhas orações, por mais que seja pesado, mas eu já faço, eu já cumpro o preceito. Já está bom assim, eu não preciso de mais. Isso é tibieza. Quando nós ficamos no raso. Jesus diz também para os discípulos, avancem para águas mais profundas. Jesus não quer dizer para avançarem apenas para a pesca naquela ocasião, mas ele quer dizer que é preciso avançar, mergulhar mais fundo, buscar os tesouros escondidos, os tesouros que estão lá no fundo, que nos esperam. Não vamos ficar no básico. O cristão do básico não é o cristão que Jesus quer. Na verdade, nem é cristão de verdade. Jesus, ao longo da caminhada dos discípulos, ele foi provocando aqueles homens cada vez mais, até a cruz. E foi pesado para eles, muitos o deixaram, a maioria, na verdade. Mas Jesus diz, quem quiser me seguir, tome sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Jesus foi fervoroso nesse sentido. Jesus, ele não disse apenas com as suas palavras para que eles não fossem fracos, para que eles não fossem mornos. Mas ele foi assim. Ele foi um homem do fervor. Ele assumiu a nossa natureza humana e mostrou quem de fato deve ser o homem. Um homem que não desiste. Um homem que quer sempre crescer mais. Quer sempre fazer a vontade de Deus. Então, meus irmãos, o convite desta promessa do coração de Jesus, que na verdade é a grande promessa que Jesus faz para os tíbios, para todos nós, porque nós em algum momento já caímos nesse pecado, ou talvez estejamos nesse pecado, não é verdade? Porque é muito comum, a gente muitas vezes nem se dá conta, a gente se contenta com isso. A gente fica na mera obrigação e se esquece que a obrigação, o preceito que a igreja ensina, é justamente para nos provocar o fervor, o gosto pela coisa. Assim como nós precisamos cumprir o preceito natural de comer todo dia, de beber água todo dia,
de levantar, de caminhar, de fazer algum exercício. Esses preceitos, essas obrigações do ser humano, ao longo da vida, vão se tornando naturais, vão se tornando hábitos, muitas vezes imperceptíveis. A gente nem se dá conta que levantamos, que comemos, que bebemos, muitas vezes até nos esquecemos do que comemos, porque já virou um rito, uma rotina, é o dia a dia. Como seria bom se na vida espiritual nós fôssemos assim? Nós irmos até o sacrário, diante do Senhor, ou nos guardarmos no quarto, no nosso quarto, lá no escondido, e rezássemos com aquele fervor, com aquele gosto, assim como quando a gente come com aquele gosto, com aquela vontade, quando a gente está com aquela sede e bebe uma água, se sente tão à vontade, sente prazer em beber aquela água. Assim também nós devemos ser quando nos encontramos com o coração de Jesus. Aquele gosto para com as coisas de Deus. Não vamos perder, meus irmãos, minhas irmãs, este gosto, esta vontade, esta busca constante, incessante de fazer a vontade do Senhor, antes de nos encontrarmos com o Senhor, de fazermos a nossa experiência com Ele, de o adorarmos com vontade e com ânimo. No começo pode até ser nesse sentido de obrigação, de preceito, mas ao longo da vida vamos cultivando esta prática até chegar simplesmente no saborear, no degustar esta presença do amado das nossas almas, que não nos deixa cairmos na tibieza, porque nós queremos ser como Jesus. Jesus não foi tíbio em nenhum momento da sua vida e nós também não queremos ser. Queremos sim ser fervorosos para alcançarmos a eterna felicidade no céu. Que Deus te abençoe.